Agora, eu tive um prefeito também, né, que me deu caneta. Ai, se não desse. Nem todo secretário de educação tinha esse poder. E lógico que eu discutia os assuntos todos, eu não saía fazendo nenhuma loucura. Mas eu tinha, ele me ouvia muito, ele entendia e ele sabia, às vezes, que eu tinha que tomar alguma atitude muito difícil ou que não, politicamente não fosse até muito boa. Ele tinha toda a liberdade de me mandar embora a hora que ele quisesse. Mas eu compartilho crianças com 4 anos de idade ou 5 anos, quando saí eles já estavam 13, estavam lá em cima, já estavam no Fundamental 2. Né? E muito pouco tempo estão na porta de uma faculdade escolhendo. Então é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. E não deixar essa criança fora da escola. Não deixar. Esse o agente social escolar, eu acho que foi uma coisa que eu adaptei de um programa de Limeira, que via o problema das creches. Eu trouxe ele para a educação fundamental, para não ter a evasão. A tecnologia. Eu sei que... Já cheguei com ela. Tecnologia, você chegou com tudo, informatizando as escolas, lousa digital, laboratório. Eu cheguei com tudo. Você trabalhou comigo, você sabe que eu sempre dei muito valor a isso. Comecei a fazer os laboratórios de informática, a terem as aulas, conteúdos desenvolvidos dentro. Eu achava que isso fazia parte da vida da gente. E tudo era muito bem usado, né? Tudo muito bem usado. Tinham os monitores de informática que auxiliavam os professores. Quer dizer, tudo era bem pensado. Mas eu via muito, não vinha tudo da minha cabeça só, não. Eu conversava muito com as pessoas. Era um trabalho grande, era um trabalho de ouvir bem as coisas. Hoje a gente ouve muita gente, a gente conversa com muita gente e as pessoas falam, olha, eu não pensei que eu ia ter saudades da Silene. Ela era muito exigente, mas puxa, a educação, a gente pedia e a escola respondia. Tinha recursos para trabalhar, tinha equipamentos novos, tinha brinquedo. Você tem que trabalhar com planejamento. Então, quando você não planeja a hora que a pessoa pede, você planeja o ano anterior. E depois você faz a dotação. E depois você entra naquele percurso todo de fazer aprovar, de abrir a compra, de fazer as cotações. Tudo isso era muito desgastante. Então, quando todo mundo estava desfrutando daquele ano, eu já estava trabalhando no outro. Entendeu? Quais os contratos que iam vencer. Isso seria importante. Para não deixar nada... descoberto, né? Nada porque não vai acontecer. Tudo bem, a gente não precisa chegar que faltou cartolina cor-de-rosa, não era essa a ideia, tá? Sim. Mas não poderia faltar as coisas para as crianças. Não poderia. E para o professor. Porque o professor precisa dos seus instrumentos de trabalho. Precisa. É verdade. Para que você exija, né? Exatamente. Um bom resultado, uma boa aula, né? Um bom planejamento do próprio professor, ele tem que ter como executar isso, tem, né? Senão ele vai ficar reclamando, e com razão. Eu lembro que você, nas apostilas, no material pedagógico, você fez questão de que fossem fotos de Itanhaém, que fosse contado alguma coisa de Itanhaíno. Nossa. E eu lembro que você fez também um programa dentro da escola, uma cartilha, que eu não lembro o nome. Existia um livro só sobre Itanhaém e nós fizemos um livro também que depois foi distribuído para todos com as histórias dessas apostilas, né? Então, na verdade, é muito importante que a criança, antes de conhecer o mundo, que ela conheça a cidade onde ela vive. Então, você começa com o bairro, mas onde você encontra material disso? Você não encontra sobre a nossa cidade. Para uma criança, não. Pronto, né? Não, para o professor trabalhar. E nós criamos uma equipe bem interessante, que tinha os fotógrafos da prefeitura, tinham pessoas que lidavam com turismo, que poderiam trazer, e aí eles montaram esse estudo e foi feito esse livro, né? Quer dizer, para as crianças estudarem um pouco sobre a cidade delas, terem orgulho daquela cidade onde elas moravam e estudavam. Isso era importante. Terem a preocupação de preservar, né? Isso você não encontra. Cada cidade tem que fazer a sua, porque não existe por aí. É verdade. Existe sobre o estado de São Paulo, mas não vai existir sobre aquela cidade. E a nossa cidade é tão rica em história. Nossa, a história, a geografia, a geografia nossa. É uma maravilha. Foi um belíssimo trabalho aquele que nós fizemos, sim. É verdade. De trazer Que é muito importante e houve hoje, muita gente que faz toda a diferença, porque sem isso a criança não consegue chegar na escola, o transporte escolar. Ai, Cristo,
Como me deu trabalho, mas chegamos lá. Você conseguiu estruturar para que todas as crianças tivessem a oportunidade de estar na escola. Meu Deus, era um mapa imenso. Nós tínhamos que fazer os trajetos, calcular a quantidade de combustível gasto. Qual era a nossa frota no início? Nenhuma. Tinham 2 ônibus, um que estava no concerto e outro que estava capengando por aí. Não tinha transporte, o resto era tudo, assim, um pouco informal, até podia dizer, passe escolar, tudo. Aí nós tivemos que reorganizar tudo isso. Deu muito trabalho, mas eu sei que quando nós saímos, nós deixamos tudo cadastrado, as rotas, porque tinham rotas que iam peruas, outras rotas ônibus, sim, né? Tem lugares até difíceis de chegar, né? Como a condução, o transporte escolar, ele é fundamental para a criança ir para a escola. Fundamental. Ele é, quer dizer, tudo bem, mas tem que caminhar não sei quantos quilômetros para chegar lá. Tem que acordar 3 horas antes. Exato, quer dizer, isso tudo nós resolvemos de imediato, né? Isso foi um trabalho incansável, deu muito trabalho, mas ele estava redondinho. Quando eu saí, eu deixei ele bem redondinho. Eu soube que bem redondinho. Funcionava assim. Nós conseguimos comprar vários veículos para a educação, mas mesmo assim a gente ainda teve que continuar com passe escolar para os maiores e um transporte terceirizado. Porque havia um pouco de demanda, tudo, né? muito. Você não dava conta, porque você tem que fazer concurso público para o motorista, para o auxiliar do motorista que é obrigado por lei. Né? Comprar o carro, aí o carro tem que ter os seguros obrigatórios. Manutenção. Tudo isso demanda tempo, mas a criança está lá para ir para a escola, então esquece, vamos fazendo devagarinho. Sim. Embora eu tivesse feito estudos na terceirização, ainda saía mais barato. Mas mesmo assim, ainda deixei uma frota boa. Para que isso aconteça. O transporte das especiais também. Tive um carinho muito grande. Acessibilidade, né, nas escolas. Acessibilidade toda. Eu fiquei encantada com a acessibilidade lá do Gaivota. Também está redondinha, está muito bom. É algo que a gente tem que realmente pensar. Não, né? é lei. É lei, mas lei. Mesmo sendo lei, muitas vezes você vai num lugar que diz que é acessível e você não percebe que não é assim, né? Mas hoje nada pode ser aprovado sem acessibilidade. E para terminar, assim, Silene, o que você gostaria de falar? De você dizer, resumir numa frase ou num pensamento para todos que forem nos assistir ou para o pessoal de Itanhaém? O que você quer que eu gostaria de falar sobre toda essa sua experiência, toda essa sua trajetória? Eu acho que foi um bom governo, graças também ao apoio que o Forcel deu. O tempo inteiro ele estava lá, apoiando todas as minhas medidas. Itanhaém, né? A cidade antes governo Forcel e depois governo Forcel. Essa que é a realidade da nossa cidade. Você está falando. Muito obrigada, foi muito bom, foi assim um momento de novo de muito aprendizado. E você sabe que eu sempre acreditei em você, né? Desde que você começou comigo. É verdade. Desde que você começou comigo. 21 anos, agora é você, vai. Eu tô de olho em você, tô te acompanhando, mas vai fazer. Pode ir, vai firme. Fui fazer palestra até no seu curso de magistério. Muito obrigada, tia Silene Forcel, secretária de Educação Eterna da nossa cidade. Muito obrigada por tudo que você fez e por tudo que você representa. E boa sorte, Cris, que continue com essa dinâmica toda. Obrigada, viu? E só tem a ganhar. Eu não tenho nem como terminar uma história dessa, uma lembrança, uma conversa, mas eu quero dizer que mais uma vez, foi um tempo de aprendizado, de lembranças boas e de muito ensinamento para a gente entender a responsabilidade de usarmos o dinheiro público da forma correta, de termos pessoas certas nos lugares certos. A gente precisa de técnica e de competência. Um grande abraço a todos vocês.